Sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Vitor Dalla. Eu sou o Dr. Pietro Lima e vamos falar hoje com o Dr. Guilherme Oliveira. O Gui é a fera na cardiologia. Ele fez clínica médica na Unifesp, Dante Pazanese, cardiologia e Dante também hemodinâmica. Cara, é um amigaço, Gui. Seja bem-vindo aqui, cara, a casa do Pessoal, primeiramente, boa noite aí todo mundo. Vitor, Pietro, prazer estar aqui no Emergencast. Acompanho vocês há muito tempo. E, cara, é um prazer estar sentado aqui. Vamos conversar um pouco aí. Não, irmão, bate-papo vai ser incrível hoje. É um prazer te receber aqui, né? E vamos lá, esse é o primeiro episódio mesmo temático do ano de 2024, que promete muita coisa, hein? Episódios semanais com temas super relevantes, o manejo de emergências clínicas. Segue com a gente que você não vai perder. E, Pietro, fala pra gente qual que vai ser o nosso tema de hoje. Vitinho, rapaz, hoje vamos falar sobre um assunto que muita gente acha que sabe, mas não sabe, irmão. Bicho, crise hipertensiva ou urgência hipertensiva no pronto-socorro. E aí? A tal da crise hipertensiva. Será que tem muito? Será que tem pouco? Todo dia, né? Todo dia. Só todo dia, né? E o problema é o seguinte, cara, tem gente que acha que a urgência é emergência e toca o barco e às vezes é emergência e não viu. Será que tem um sinal de alarme, alguma coisa? E aí, então vamos começar jogando pro nosso convidado. Vamos definir, então, que negócio é esse, então, de crise hipertensiva? O que é isso, pra gente entender? Pessoal, primeiro, assim, muito legal vocês terem trazido esse tema e me chamado, prazer mais uma vez, mas pela relevância da incidência desses pacientes no pronto-socorro, né? Todo dia, quem dá plantão sabe, todo dia chega um paciente hipertenso e é muito difícil, às vezes, você entender e começar a entender isso daí. Quem é o paciente que você deve manejar na sala de emergência, uma droga vasoativa, medicação oral, quem é aquele paciente que você vai só dar um abraço e mandar embora. Realmente foi refratário. Então vamos lá uns conceitos para a gente começar. Crise hipertensiva. Crise hipertensiva é um termo amplo, genérico, que é usado na medicina, não é só um termo leigo, que é para referir a toda elevação da pressão arterial que tem risco para a vida do paciente. O que seria isso? Então, a pressão arterial acima de 180, 18 por 120, o 12, então acima de 18 por 12, desculpa, é aquela pressão arterial que tem risco agudo para a vida do paciente. A gente divide em urgência hipertensiva, quando a pressão está acima de 18 por 12, mas não tem nenhuma lesão de órgão-alvo. Quando tem alguma lesão de órgão-alvo, aí sim a gente chama de emergência hipertensiva. E a gente vai destrinchar aqui na aula o que seriam essas diferenças. Tem mais duas classificações que eu acho muito legal a gente trazer aqui também. Que uma é chamada pseudocrise hipertensiva. Pseudocrise hipertensiva é uma condição muito frequente no pronto-socorro, talvez a mais frequente, e que a gente tem que saber reconhecer e tratar adequadamente. E eu trago a quarto nicho de paciente que também não está no livro, mas isso a gente vê na nossa prática médica, que eu vou falar para vocês quem é o doente. É aquele paciente hipertenso, crônico, mal controlado, que não faz o tratamento, chega na sua sala do pronto-socorro já fedendo a cigarro, porque ele não quer parar de fumar, e falando que esqueceu de tomar o remédio hoje, e a pressão dele está alta. Alguém aferiu, não foi ele, e fala, nossa, a pressão está muito alta, vai no pronto-socorro. Então, o que eu falo é que é o famoso tigrão, o paciente tigrão. Perfeito. Esse é o quarto paciente que vai chegar pra gente, a gente tem que saber reconhecer e manejar. Excelente, excelente. E hoje eu vou ficar até quietinho, né? Porque eu tenho 2 cardiologistas na minha mesa e eu, como clínico aqui, vou ficar só de camarote aprendendo. Nada, irmão. Você tem de bagagem. Isso daí não tem livro que pague, né? Então, vamos fazer o link aqui, ó. Então, a questão da lesão de órgão-alvo. Então, vamos deixar isso bem claro. Então, lesão de órgão-alvo vai classificar a emergência hipertensiva. E que tipo de lesão? Como é que a gente fala sobre isso? O que me chama a atenção, o cara tá lá. Chegou para mim no pronto-socorro. Doutor, emergência, ou então a enfermeira viu a pressão na classificação 200 por 120. Esse paciente vai chegar para você. O que você tem que prestar atenção em relação, cara, exame físico, anamnese desse paciente, que você fala, cara, será que tem algum sinal de alarme aqui que eu preciso? Perfeito, para esse cara ficar, ter certeza que ele não pode. Então, como a gente já falou aqui, a pressão arterial em si é só um valor, ele não quer me dizer muito. Eu tenho que ver quem é o meu paciente que eu estou tratando. Quais seriam os sinais de alarme que pode me dizer que tem uma lesão de órgão-alvo na jogada? Vamos de cima para baixo. Então, neurológico, o paciente tem algum sinal focal, que eu posso estar de frente a um AVC, um derrame. O paciente tem uma cefaleia intensa, nova, de forte intensidade, que ele nunca sentiu na vida.
eu posso estar diante de uma hemorragia subaracnoide, um AVC hemorrágico. O paciente está rebaixado, sonolento, vomitando, enfim, comatoso. Eu posso estar diante de uma encefalopatia hipertensiva. O paciente está com muita dor torácica, muita hipertensão e muita dor torácica. Já descemos um pouquinho. Eu posso estar diante de uma síndrome coronariana aguda. O paciente está com muita falta de ar, estertorando, hipoxêmico. Eu posso estar diante de um edema agudo de pulmão hipertensivo. Descendo, ainda aqui em cima, muita dor torácica, assimetria de pulso entre os membros, a dor que vai para as costas. Eu posso estar diante de uma dissecção de aorta. Perfeito. Vamos descer mais um pouquinho. O paciente, ele chega lá no pronto-socorro, está na sala de emergência, a enfermeira triou aquele paciente e a primeira coisa que ele queixa para você fala, doutor, minha urina começou a sair sangue na urina, começou a sair xixi com sangue. Eu posso estar diante de uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Então, são alguns sinais de alarme que a gente tem que buscar ativamente, se o paciente não se queixar, mas você vai procurar para você ver se você pode estar diante de uma emergência hipertensiva. Pô, sensacional. E a pergunta que não quer calar. Beleza, esse cara tá com cefaleia. Cara, eu vou valorizar a cefaleia quando e o que vai me chamar a atenção da pseudocrise hipertensiva para cefaleia, que vai ser fator que vai deixar a gente preocupado com essa lesão de algum alvo. Isso eu acho que é um dos pontos centrais aqui do nosso bate-papo, né? Porque talvez a emergência hipertensiva e a urgência hipertensiva são condições preocupantes, são condições que podem botar o paciente em um risco de vida, mas, sendo muito sincero, elas não são muito frequentes no pronto-socorro. O que são mais frequentes são as famosas, que a gente vai discutir aqui, as pseudocrises hipertensivas. O que é isso? As pseudocrises hipertensivas é quando tem um fator, dor, ansiedade. Vai, Pietro, outro. Pô, é estresse. É estresse, exatamente. Hoje em dia a gente vive num mundo que é para lá e para cá, correria. Então, quando você tem algum outro fator que está fazendo com que sua pressão se eleve. A pressão, ela está ali como consequência desse fator. Então, o paciente tem uma cefaleia, uma dor de cabeça que ele normalmente tem, enxaqueca, uma cefaleia de leve a moderada intensidade, que acompanha ele já há alguns dias. E, historicamente, a gente aprendeu que pressão alta dá dor de cabeça. O que o paciente faz? Mede a pressão nessa hora. A pressão vai estar alta. Eu sempre falo com meus pacientes no consultório. Na hora que você está lá na academia, malhando, você já pensou em medir sua pressão? Porque nesse momento a pressão está alta. E você não sai correndo para o pronto-socorro. Perfeito. A gente tem que tratar a causa, tem que tratar a dor de cabeça, a dor no pé, a dor no ombro, a ansiedade, o pânico, para aí sim reavaliar a pressão depois. Maravilha. Cara, vamos bater esse martelo aqui. Hipertensão arterial dá dor de cabeça aqui? Não dá dor de cabeça. Ela vai dar dor de cabeça quando você tem uma lesão de órgão-alvo em níveis alarmantes, como a gente discutiu aqui. Porque muita gente acha que a cefaleia tensional, a dor na nuca, é muito o contrário, Sim, né? não, E aí a gente bate mais o martelo para essa pseudocrise hipertensiva. Aquele cara que está estressado, passou o dia, sem se alimentar direito, por exemplo, tá em jejum muito tempo, sem beber água, cara, super estressante. Porque a cefaleia tensional é o gatilho nesse caso. É o gatilho. E aí, Vitor pode falar até mais que a gente, porque a experiência de pronto-socorro dele, desculpa, mas eu e Pietro não temos. Você tem que tirar um tempo e conversar com o seu paciente, cara. Exato. Tem que tirar um tempo e sentar. Sei que no pronto-socorro às vezes é difícil, muito cheio, muita gente, mas se você não tirar ali 5 minutos para tentar entender o que levou ele da casa dele até aquele momento ali, você não vai conseguir matar o diagnóstico, você vai ficar correndo atrás de antihipertensivo, e a pressão vai continuar alta. E eu vou cobrar meus alunos aqui. Eu, como ex-professor de semiologia, né? Ministrei a matéria durante alguns anos da minha vida, conversar com o paciente. O paciente te conta o que está acontecendo, ele te conta a história. Então, sentar com ele, mesmo que você esteja na emergência, né? Eu gosto de falar disso. Então, a semiologia, o corpo te conta, o corpo fala com você. Senta com ele, colhe uma história adequada para você direcionar seu diagnóstico. A medicina é uma ciência de probabilidade. Eu preciso melhorar minha coleta de dados sempre, né? E não é o que a gente vê hoje em dia. O paciente já chega com uma história, você colhe uma história de poucos minutos e já pede aquele catatal de exame, aquele monte de exame que o exame lembrar, complementar. Para pedir o exame complementar, você já precisa ter uma hipótese diagnóstica, e não um exame de rastreio. Ele complementa o seu raciocínio clínico. Então eu vou bater na minha tecla aqui da minha clínica maravilhosa, que a clínica é soberana. Então vou sempre bater nesse martelo, vou defender, puxar a sardinha pro meu lado. Sabe o que eu faço, que é muito interessante? Quando a
gente, assim, cara, você vê aquele nível, estressado, aquele cara tigrão, estressadaço, pô, dá conta da empresa dele, ou então, pô, cara, teve que estar tocando um monte de filharada pra dar leite, tocando pau. O que acontece? Cara, eu chego com esse cara, a gente começa a conversar, eu vou ver o escudo pulmonar, respira fundo, solta, cara, 5, respira fundo, cara, impressionante, porque são fatores pequenos, porque em 10, 15 minutos esse cara esqueceu do problema dele. Ele tá remoendo o dia inteiro, de boleto, seja o que for, o dia inteiro remoendo, aqui 10, 15 minutos, que respira fundo, inacreditável. Você passa às vezes um ansiolítico, coisa pequena, não vou falar sobre as medicações agora com o Gui, e as coisas se caminham melhor. E não só para pressão arterial, né? Vou também puxar um pouquinho lá de novo da semiologia. Lembra que lá quando a gente estudou lá no Porto, grande Porto, saudação, Selma no Porto, o cara, a Bíblia, falou com a gente lá no Instagram, que maravilha, fiquei muito feliz. Pô, nossa, que honra, que honra. Porra, os meninos estão voando. Selma no Porto, a fera da semiologia. E aí ele descreve esse tipo de personalidade que o Pietro falou como uma personalidade ulcerosa, lembra disso? Que é a personalidade que gera úlcera, não só as doenças cardiovasculares, também as doenças ulcerosas e tal. O Pietro descreveu perfeitamente a personalidade ulcerosa do cara, estressado, executivo, sem tempo, sem lazer, estresse, cafeína, que toma pra caramba, cigarro, tudo isso, né? Então é importante reconhecer esses sinais. Na alma, né, velho? Essa aí é Nossa Senhora. E aí, pessoal, só pra gente, antes de entrar nas drogas, nas medicações, é porque, assim, isso vai ser o grande nicho do pronto-socorro, vai ser a pseudocrise hipertensiva. Então, antes de sair dando antihipertensivo para o seu paciente, vai ter eventualmente algum que vai até precisar, mas trate o fator causal, trate a dor, trate a ansiedade, converse, às vezes uma mera conversa já vai ajudar, reavalie após, e aí você vê se realmente o paciente está precisando de antihipertensivo. Talvez só essa simples medida você já conseguiu abaixar a pressão arterial dele a níveis seguros para que ele vá para casa. A gente não precisa controlar a pressão 12/8 a nível do pronto-socorro, mas você tem que tirar o seu paciente do risco. Então, trate a causa, vá no fator causal e a gente não precisa ficar mirabolando muito, não. Excelente. Então, a gente começou o papo, então a gente tem emergência hipertensiva, a gente já viu os fatores que, né, chamam a atenção, então os pontos gatilhos que vão te alarmar em relação à emergência hipertensiva. Falando da urgência hipertensiva em si, Gui, cara, chegou um paciente para mim lá, cara, pseudocrise hipertensiva. A gente começa com analgesia. Você pensa aí, começar o quê, por exemplo? Um cara, você viu que é uma cefaleia tensional. 19/11 de PA. Dipirona é ver. Isso é outra coisa. Isso é da minha época de clínica médica aí do Vitor. A gente tem um péssimo hábito de julgar a dipirona, banalizar a dipirona. A dipirona é um ótimo analgésico. Perfeito. Ótimo analgésico. Então, e converse com o seu doente, porque às vezes o paciente também chega com preconceito. Mas dipirona, reavalie, você não precisa sair dando opioide de cara. No caso de cefaleia, você pode fazer até efeito rebote. Então, vai com calma, reavalia, trate a causa e a pressão vem depois. Acho que a gente entende, assim, a gente começa de um analgésico fraco para um inflamatório, né, Vitor? É importante seguir a escala de dor, né? Hoje em dia eu vejo isso muito na minha prática clínica, sabe? Eu, como rotina no Hospital Evangélico de Clínica Médica, eu pego, às vezes, muito paciente que advém do pronto-socorro. E, cara, é impressionante a banalização dos opioides, cara. O paciente chegou com uma dor ali, já toma morfina, já toma nalbuphina, medicações que são sabidamente levam a dependência importante para depois tirar o paciente dessa abstinência aos opioides. Se gera uma consequência grave para ele e há essa banalização, poxa. E às vezes o paciente melhoraria com uma boa e velha dipirona e você tá lá fazendo morfina pro cara. Aí daí meia vida curta da morfina, 4 horas depois, dopamina dele baixou, ele quer de novo morfina. Aí você fica, aí morfina, abstinência, pronto. Criou você outro deu problema. mais dias, criou outro problema e esse cara vai para casa viciado ainda por um problema que você criou. Lembrar da prevenção quaternária, que é você não criar o problema também, né? Minimizar os problemas que você pode criar. Então é importante seguir a escalinha de dor. Então, começando na boa e velha dipirona. E aí depois, dipirona não funcionou. Anti-inflamatório. Acho que para uma cefaleia, eu acho que o anti-inflamatório vai bem. Mas 99% dos casos saem disso aí, né? Concordo plenamente. Mas lembrando do anti-inflamatório, né? Lembrar que o paciente com doenças cardiovasculares geralmente é vasculopata. Sim. Então ele pode ter ali uma doença renal, ele já pode ter uma personalidade ulcerosa e já ter uma úlcera ali. Então, cuidado com o uso indiscriminado do anti-inflamatório. É uma arma que a gente tem para usar, mas tem que ser usada de forma criteriosa, né? Perfeito. Acho que em relação ao pseudocrise hipertensiva, isso aí. Agora é o seguinte, pseudocrise, o cara, melhoramos a dor dele. E aí, esse nosso colega Tigrão, o famoso. O cara não tomou remédio.
E vou te falar uma coisa, amanhã ele foi para o socorro hoje, amanhã ele não vai tomar remédio. Mas ele acha que baixar a pressão dele hoje é importante. Cara, vamos falar um pouco até sobre saúde pública aqui. Gui, você acha que vale a pena, por exemplo, mesmo que esse cara passaria remédio para casa ou não, ou você acha que esse cara precisa de uma atenção a mais? O que você acha disso aí? Eu acho que o que ele precisa entender, talvez a ida ao pronto-socorro dele, você pode tirar um tempo naquela consulta para tentar fazer ele entender a necessidade dele se tratar. Tá? A necessidade de como aquilo vai trazer consequências potencialmente graves para ele ao longo do tempo. Eu sempre falo com os pacientes, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ah, doutor, não sinto nada. Você não sente nada hoje. Mas na hora que você sentir, vai ser numa mesa de cateterismo no infarto agudo. Ou você, hemiplégico, tendo um AVC isquêmico. Perfeito. Então, a gente tem que conscientizar. Se você conseguir conscientizar esse paciente, eu acho que é o melhor tratamento do pronto-socorro. Excelente. Porque esse paciente é muito difícil. Normalmente, esse paciente não foi ao pronto-socorro porque ele quis. Foi um familiar que aferiu a pressão, assustou e falou, minha esposa, chata, mandou vir aqui. Então, tá tudo invertido, tudo errado. Você vai tentar conscientizar. Pode abaixar a pressão dele para níveis mais seguros? Até pode, mas não deve ser, até contraindicado você querer normalizar, botar a pressão dele em meta naquele momento no pronto-socorro. Porque ele está acostumado ali com pressões cronicamente 18, 16, 17, 18, 160, 170, 180. E se você normalizar a pressão naquele momento, você vai desfazer toda a autorregulação dele. Você pode fazer baixa perfusão renal, baixa perfusão cerebral, baixa perfusão coronariana. Isso é para ser feito ao longo do tempo, com retornos recorrentes ao consultório para paulatinamente você ir baixando a pressão arterial. Então, não precisa se assustar com esse paciente. O que a gente precisa é reconhecer esse paciente. Eu não posso sair achando que todo paciente eu posso só conscientizar e mandar embora. A gente tem que reconhecer quem eu estou tratando. Excelente. Esse cara aqui, esse Tigrão, chegou com 240 por 160 de pressão arterial. E aí, meu querido, para onde é que a gente vai? Então, vamos lá. Primeira coisa, tem sinal de alarme? Que a gente já conversou. Não tem sinal de alarme. Então, vamos pro primeiro sem sinal de alarme, então. Vamos começar a discutir o medicamento agora sem sinal de alarme. Vamos lá. Não Beleza. é uma emergência hipertensiva. Mas é uma urgência hipertensiva. Perfeito, definimos. Então, como que a gente vai conduzir esse paciente? A princípio, medicamentos via oral, tá? No pronto-socorro. Quais medicações? Aquelas que têm a meia-vida mais rápida, meia-vida curta. Então, preferência para pronto-socorro. Captopril, bom e velho Captopril. Talvez ele não seja medicação hoje para uso crônico, porque a gente tem medicações, não vou dizer melhores, mas mais evoluídas, mais posologicamente mais confortáveis que o Captopril. Mas o Captopril ele tem uma dose, um efeito rápido com ação curta. Então, o Captopril pode começar com 12,5 miligramas, até repetir a dose para 25. A gente tem a clonidina, que é uma droga excelente, que tem até um efeito, não vou dizer sedativo, mas ansiolítica também, ansiolítica, então ajuda nesse cenário também, porque muito da pressão arterial pode ter um componente também, poxa, o paciente está preocupado, ele não quer ter um AVC, ele não quer ter um infarto. Então a clonidina vai muito bem nesse cenário. 0,1 miligramas, você pode repetir também uma dose. Outra medicação, a hidralazina, ela também é uma medicação de efeito rápido e meia-vida curta. A hidralazina vai bem a nível de pronto-socorro. Talvez não seja a primeira escolha também para uso domiciliar, mas a hidralazina vai bem. Os bloqueadores de canal de cálcio. O que hoje não é a minha primeira opção no pronto-socorro, o amlodipino naquele momento agudo. Mas é aquela medicação boa, até porque você tem poucas contraindicações ao uso dela, para você já... Olha, vai para casa aqui com esse remédio, procura o seu cardiologista, vai ser reavaliado com bloqueador de canal de cálcio. É uma medicação com meia-vida relativamente curta, de 12 horas, e segura. Então, acho que é para você dar alta do pronto-socorro com bloqueador de canal de cálcio quando precisa. E furosemida, Pedro, dá? Rapaz, isso é muito engraçado, né? Então, vamos botar duas coisas na mesa pra gente. A furosemida e a próxima pergunta que eu vou fazer. Vai lá. Cara, com medo da furosemida. Acho que isso, né, sabe muito mais do que eu, né? A furosemida, ela vai desidratar o doente. Então, assim, a furosemida é importantíssima, né? É muito importante para os pacientes com IC descompensada, por exemplo, perfil B e C,
que são pacientes que estão realmente congestos. Não estou falando de um paciente que eu, a princípio, né, tá euvolêmico, que é a volemia sanguínea está normal, dá furosemida para ele, eu vou desidratar, eu vou deixar ele hipovolêmico. E aí, isso não tem nada a ver. Pode abaixar a pressão? Claro que pode abaixar. Mas isso é coisa totalmente irrisório, porque assim, o efeito da furosemida não é para pressão arterial. Exatamente. É para hipervolemia. Então, talvez tenha um cenário só que eu use furosemida em emergência hipertensiva, não seja nem urgência. É no edema agudo de pulmão hipertensivo. Que não é só furosemida. Olha só, hein, pessoal. Perfeito. Não é só, a gente vai chegar lá. Mas talvez seja o único cenário que a gente use furosemida nesse contexto de crise hipertensiva. Então, a princípio, furosemida não é a sua medicação de escolha a nível de pronto-socorro para controlar a pressão arterial. E é venosa, né, por cima. E não é oral. E agora eu vou colocar na mesa a pergunta que todo mundo que já ouviu isso que fala de urgência hipertensiva pergunta. O danado captopril sublingual. O que os dois cardiologistas têm para falar aí, de Pedro? captopril sublingual, que é o... Demorar uns 15 dias para dissolver. Captopril sublingual. Hoje em dia todo mundo fala, mas é captopril sublingual. A gente escuta isso, tem quantos anos que a gente escuta aí sobre captopril sublingual? E aí, tem espaço, tem lugar, tem evidência? O que eu tenho para falar do captopril sublingual? Vou deixar com os cardiologistas agora. A gente formou, Gui, assim, a gente não tinha muita, né? Essa captopril sublingual, entrava sublingual, a gente achava que até poderia imaginar e fazer. Quando você pega o comprimido captopril para ver, o comprimido em si, é uma chapoca. Não tem condição. Então, assim, isso é muito interessante, porque assim como vacinas, tem intramuscular, subcutânea, então, assim, existem vias de administração das medicações. Você colocar um captopril sublingual, que é um baita de um comprimido embaixo da língua, o efeito curto que você gostaria que fosse feito... Meia vida rápida, né? Exato. Porque até diluir aquele comprimido todo. Então, assim, é totalmente desconfortável para o paciente. Não vai ficar embaixo da língua. Ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar brincando no comprimido da boca. Exatamente. A medicação não foi feita para isso. Não foi feita para isso. Então, a gente não tem que criar pelo em ovo. Esquece. Esse já dá um corte maravilhoso. Captopril sublingual já dá um corte maravilhoso. Vai deixar. Vamos deixar postado ali bonitinho lá já, registrado. E, pessoal, sendo muito sincero aqui, quando a gente está diante de uma urgência hipertensiva, qual que é a nossa meta para controle de pressão? Excelente. Qual que é a nossa meta? O que eu tenho que fazer com aquele paciente para tirar ele do risco? A gente tem que reduzir a pressão arterial cerca de 20% a 25% na primeira a terceira hora. Que é basicamente, gente, esquece número, mas é tirar ele do risco. Tirar ele da urgência. Então tem que abaixar a pressão abaixo de 180 por 110, 180 por 120. Mas tirar ele da urgência. Se você conseguiu tirar ele da urgência, não normaliza a pressão arterial no pronto-socorro. Fala assim, dona Maria, seu João, você vai para casa agora aqui com essa medicação, esse amlodipino, e vai procurar o seu médico para fazer o controle da pressão. Então a gente tem que ter calma, Então você não precisa dar o seu amlodipino e já dar um clonidina em cima, já dá... Não, você vai fazer mal para o seu doente. Perfeito. Profilaxia quaternária. Isso. E me diz uma coisa, esses pacientes, por exemplo, você viu que está errada a medicação dele. Um cara que, não, doutor, tomei remédio hoje, a pressão está lá, 200 por 120. E está lá com losartana 25, 12 em 12, só, monoterapia, e a pressão está no talo. Você está estressado? Não estou. Dor de cabeça? Não está. Você viu que realmente a pressão que está mal medicado mesmo, assim. O que você faz? Você medica para casa? Pedro, eu vou falar da minha prática. Eu acho que isso não vai estar no livro, isso não tem certo nem errado. Também acho que da minha medicina a gente tem que, depois que a gente começa a trabalhar um pouco, né, você lê muito, artigo, mas a prática te ensina muito. Ensina muito. Você tem que não fazer mal para o seu paciente, Perfeito. mas o que eu faço? Eu tento não começar terapia antihipertensiva no pronto-socorro, tá? Eu não conheço aquele paciente, por mais que eu tirei um tempo para tentar entender, não é com 10 minutos de consulta no pronto-socorro que eu vou saber a vida dele inteira. Então, eu tento não começar. Talvez, se eu julguei que ele precisa de uma medicação, eu vou no velho amlodipino 5mg para casa. Aquele paciente que já faz tratamento e eu julgo que ele está mal medicado, que dá para melhorar, eu tento ajustar doses. Eu não começo um novo antihipertensivo, porque eu vou precisar reavaliar esse paciente e é responsabilidade minha que estou dando uma prescrição para esse paciente de reavaliar. Eu não vou estar no pronto-socorro amanhã. Esse paciente não vai voltar no meu consultório. Então, eu tento não começar novas terapias. Eu ajusto. Você falou da losartano 25, 12 em 12, eu jogo para 50, 12 em 12. Você está com... Às vezes a gente tem essas combinações, né, de antihipertensivos em um comprimido só.
Tem combinações que eu detesto, por exemplo, valsartana 160 com hidralazina 12,5. Hidroclorotiazida 12,5. Poxa, aí você quer aumentar a valsartana, mas aí fica difícil, muito engessado, né? Então é difícil. Então eu tento não modificar muito, tá? Eu tento ajustar só o que dá para ajustar, para tentar tirar ele do risco, e oriento sempre a reavaliação com o médico dele assistente. Eu acho que é importante ressaltar o seguinte, porque o cara tá com 200 de sistólico, que tá assintomático, o que você tem que fazer com reduzir 20, 25%, perfeito, que o Gui falou. Cara, então assim, ele estava assintomático a 200 de sistólico. Então assim, é retirar ele do risco e retorno ao cardiologista precoce. Porque o cara que acompanha ele, né, Gui? Exatamente. Ajustar o remédio. Ajustar o remédio. Tá, e tem algum momento que esse cara tá refratário à terapia oral? Eu vou falar, eu vou ter que botar uma coisa venosa. Existe esse momento? Para esse cara, existe esse momento? Existe, mas aí eu acho que é um momento legal da nossa discussão e do pronto-socorro de você ter o pulo do gato. De você começar a pensar e falar, cara, eu tô fazendo tudo certo, tudo que os meninos no Emergencast conversaram e tá dando errado. Será que não tem alguma coisa por trás dessa pressão arterial? Não é pseudocrise, é uma urgência. Mas será que não tem uma coisa por trás? O que eu falo? Será que esse paciente tem sinais e sintomas de feocromostoma? Será que pode ser uma hipertensão secundária? Perfeito. Será que esse paciente pode ser um hipertiroidismo muito descontrolado? E aí, a anamnese e o exame físico vai me ajudar mais uma vez. Porque isso o paciente não vai te contar. Isso ele não vai contar, olha, eu tenho hipertiroidismo, olha, eu tenho feocromostoma. Aí é você ali no pronto-socorro com a sua clínica médica tentar... Será que ele tem perfil de paciente ser portador de síndrome de Cushing? Será que... Perfeito. Então eu acho que esse paciente que ele foge um pouquinho do nosso controle, pode acontecer, pode não ter nada por trás? Pode. Mas eu sempre tento buscar algo a mais. Excelente. Porque pode ser um feocromostoma, pode ser um Cushing, pode ser um Addison, pode ser um hipertiroidismo, pode ser uma estenose de artéria renal, Perfeito. que aí vai ser difícil você controlar realmente. E você começaria uma coisa venosa para ele? Começaria uma coisa venosa. Aí começaria uma coisa venosa. Essa coisa venosa seria o quê? Difícil. Por quê difícil? O que a gente tem de venosa hoje de opção para controle de pressão arterial? Tá? A gente tem hidralazina, mais uma vez, medicação meia-vida rápida, que você pode fazer EV em bolos, você não precisa de manutenção em efeito contínuo. Não deu certo, é uma urgência hipertensiva, não estou na emergência, é uma urgência, não deu certo, aí você vai para as medicações contínuas, que seriam Niprid, Tridil, não vem muito ao caso. Lembrar que o Niprid é muito mais... o Tridil é muito mais venodilatador, ele tem pouco efeito de controle de pressão arterial, e o Niprid ele é mais arteríolo-dilatador, então ele vai ter mais efeito no controle da sua pressão arterial. Tá? Então eu iria para essas medicações. Metoprolol, beta-bloqueador, péssimo antihipertensivo, vai ter o espaço dele nas emergências hipertensivas, mas não é a medicação de escolha para simplesmente controle de pressão arterial. Vamos falar um pouco sobre método complementar, eu acho que é interessante. Por exemplo, eu acho que muitos que ouvem a gente aqui, às vezes não conseguiram ver muitos casos, por exemplo, de encefalopatia hipertensiva. Sabe que quando é que é uma encefalopatia hipertensiva, quando é um AVC, eu vou preocupar em relação ao déficit focal, e quando que vale a tomografia, por exemplo? Então, o paciente tem sinal de alarme neurológico. Então, o que é esse sinal de alarme neurológico? Tem uma hemiparesia, tem uma alteração de sensibilidade muito importante no seu exame físico, tem uma diplopia nova, ele tem uma cefaleia intensa, chamada em thunderclap, cefaleia intensa nova num paciente jovem, ou num paciente muito idoso que nunca teve a cefaleia antes. Paciente que está rebaixado, paciente que está com alteração da acuidade visual, pode ser uma retinopatia hipertensiva. Esse grupo de paciente merece um método de imagem. Qual método de imagem? Tomografia computadorizada sem contraste. Perfeito. Beleza? Aí eu vou conseguir diferenciar pelo menos duas patologias mais importantes e graves, potencialmente graves, que é o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Tá?
E aí a gente vai ter condutas específicas até, não só trombolismo, mas até como controlar a pressão arterial nesse tipo de paciente. Perfeito. Vou falar, Isso né? aí é assunto para outra. Tem umas É, mas eu máquinas, a acho gente que entra dentro do AVC. O nosso colega que está na urgência hipertensiva, às vezes tem uma cefaleia, ele, cara, você já tomografia. A gente vê que cada vez ele está abusando, né, de método de imagem. Então, cara, quando você vai tomografia, é muito importante a gente bater esse martelo aqui. Não é aquela cefaleia tensional, que a dorzinha na nuca pedir um tom. Não, Então, exatamente. faça uma boa estratégia, até porque a gente tem que ser... Custo efetivo, né, cara? Sim. Principalmente a gente quando você trabalha no SUS, principalmente, o SUS ele precisa de uma custo-efetividade. É insustentável um sistema que você pede uma tomografia para qualquer dor de cabeça. Não existe, você tem que ter um critério para indicar o exame, né? Então, com certeza é importante você indicar bem os seus exames complementares. Minha esposa é neurologista, então dor de cabeça eu aprendi em casa com ela. Maravilha. Vai ter episódio com ela aqui também. Já separa a agenda aí. Minha esposa não tem, não, mas tem muita gente, tem muito marido com dor de cabeça. Tem Não é o isso. meu caso. É, isso aí. Gui, então, cara, só pra gente bater o martelo, nossa, esse Tigrão, cara, não tomou remédio via oral, então a sua ideia, assim, que você acha que seria legal pra esse cara? Então, captopril via oral, 25, 50, clonidina, seria isso a segunda opção, Seria essa minha segunda opção, com certeza, clonidina. hidralazina a terceira. Terceira opção, a hidralazina. Maravilha. Quarta opção, bloqueador de canal de cálcio. Perfeito. Você acha que o cara Excelente. tem bloqueador em algum momento aqui? Não, aqui não. Por exemplo, propanolol, a gente sabe que é passe barra hematocefálica, às vezes pode dar uma... Não. Também eu acho que não. Faz esse Eu acho que efeito. clonidina, sim, eu acho que não. Excelente. Acho que a gente falou de pseudocrise, né? Falou. A gente falou aí desse quarto paciente que seria o Tigrão. Falou um pouco da urgência. Entrando um pouquinho na emergência, meninos, a gente falou um pouco do neurológico. AVC é outra aula, mas eu acho que é importante a gente aqui saber ou comentar, porque isso vai chegar na mão do clínico no pronto-socorro. Se você está diante de um AVC e você vai trombolizar esse paciente, você tem meta pressórica a atingir. Se você não vai trombolizar, você tem outra meta pressórica. Isso é importante, porque no paciente que eu não vou trombolizar, eu posso ter uma hipertensão mais permissiva, até 220 por 120. Por quê? Porque você quer garantir a perfusão na zona de penumbra. A área de penumbra que pode estar isquêmica e você tem que aumentar a perfusão cerebral. Então, deixar ele um pouco mais hipertenso, não é que não tem problema, talvez até seja um pouco mais interessante nesse cenário. Então, trombolizar ou não trombolizar é um bom corte aqui pra gente. Perfeito. Então vamos falar. Você que é brabo. É brabo, rapaz. Eu tô só... Não quer um não, rapaz. É isso aí. Fácil. Aqui, vamos fechar com um caso clínico maneiro? Ainda falta emergência hipertensiva, meu amigo. No próximo episódio. Você cara. quer deixar pra mais um? Eu acho que dá pra fazer Vamos um fechar top nesse de urgência, depois a gente faz um de emergência, então? Pô, Mas aí eu vou voltar, hein? Claro, Eu vou mas voltar. com certeza, Tem muita anima. coisa legal, cara, Pô, pra falar. Esse é o mundo. Muita É um mundo, coisa. eu também acho. Não. É um mundo. Então vamos lá, então. Caso clínico. Então, ó, vamos fechar esse episódio aqui com, né, falamos de todo do que a gente já falou e vamos ficar na urgência hipertensiva. E o próximo episódio, então, emergência hipertensiva. Aí que o bicho vai pegar, hein, meu amigo? É capaz de chamar a Amanda junto, cara. Aí É legal que a gente começa a bater um papo, né? E, pô... E já vai. Eu falei. É um assunto rápido, né? Assunto rápido. Só vai, é gostoso de conversar, a gente vai aqui, ó. Vamos bater nosso caso clínico de Vamos lá? end episode. Gente, vamos lá. Você Cara, tem ele É o aí? seguinte, tá aqui. Eu tô com um paciente, Gui, que é um paciente que ele não tem história de pressão arterial, nunca foi hipertenso, cara. Ele nunca foi também de procurar muito médico, não, entendeu? É um senhor de seus 60 anos de idade, e tranquilo, calmo, cooperativo, cara. Chegou pra gente com uma pressão de 220 por 160. E tá assintomático. Cara, e aí o que acontece? Ele começou a fazer, fez captopril, não deu certo. Fez clonidina, Como é que a ele fez o pressão- captopril? captopril via oral. Perfeito, viu? Esperou Oral, 40 O minutos. colega ouviu o Emergencast. Foi avaliado. Foi Pelo oral. amor de Deus. Fez clonidina, 0,1. Cara, também por enquanto, cara, a pressão dele tá acima de 200 de sistólica. E aí? Você começa pra onde? Você acha que esse cara... Você começa a pensar em secundarismo? Eu começo a pensar em secundarismo, apesar da faixa etária já não ser tão... Pode ser FeL, mas algumas outras patologias, ok. Eu penso em secundarismo, mas descartei secundarismo, não tem nada aqui no meu exame físico, é uma pressão arterial de difícil controle mesmo. Aí é sala de emergência, medicação EV, controle de pressão, porque eu preciso tirar esse paciente do risco, tá? Preciso tirar ele do risco naquele momento de ter uma lesão de órgão-alvo. Rapaziada, a gente vai continuar esse caso agora na parte de assinantes, tá bom? Então, tá assinando, tá curtindo,
segue a gente lá, abre a página de assinantes, continua com a gente, porque o assunto agora vai ferver, tá? Quem ficou até aqui, até agora, cara, muito obrigado pela sua audiência, segue a gente lá no Emergencast, tanto no Instagram, quanto no TikTok também. Tem as outras páginas, né, que fazem parte do Emergencast, que é Emergen Case, Emergen Cards, Emergen Eletro, tudo para te trazer um pouco mais da luz da emergência e dar um pouquinho mais de sobriedade no atendimento do paciente de emergência. Gui tá com a gente aqui. Para quem esteve até aqui agora, Gui, cara, muito obrigado. Cara, prazer todo Você, meu. Obrigado, cara, galera. excepcional. É uma honra demais estar aqui com a gente. Foi só o primeiro tempo, voltarei, Foi só os 45 do primeiro tempo, tem o É. segundo ainda. Sensacional. Tem o Quem tá segundo com a gente, tempo. assinantes, vão para lá que agora Pessoal, vai ter um valeu. A resultado gente quente lá. continua. Valeu. Tudo de bom, um abraço. É. Valeu. Valeu.